Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o poder de viver com propósito e quais são os 3 contextos que você precisa atender para viver com propósito. Eu sou Inessa Franco, coach, autora do e-book Desperte Seu Poder e do treinamento Direcione a Sua Vida. Viver com propósito. Quais os 3 contextos e qual é o resultado disso? Eu vou começar explorando a palavra propósito. Quando você fala assim, primeiro falando do conceito propósito, o que é propósito? O que é falar viver com propósito? O que exatamente isso significa? Quando você fala assim para alguém, você fez isso de propósito, na verdade o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a pessoa fez com a intenção de. Ela tinha uma ação direcionada a um objetivo, não é isso? Então, viver com propósito significa ter uma intenção de, um objetivo final a ser atingido. Só que propósito é mais do que isso. Não é só ter um objetivo, uma meta, é você estar comprometido com esse objetivo e com essa meta. Você ter ação e estar comprometido com esse objetivo e com essa meta. Beleza? E aí, pra gente ainda falando desse conceito de propósito, quando alguém fala assim, a propósito, blá blá blá, o que essa pessoa está querendo dizer? Na verdade, quando ela fala a propósito, ela está contextualizando, né? Quer dizer que aquilo faz parte de um contexto. E viver com propósito, para viver com propósito, você precisa atender 3 contextos. E que contextos são esses, então, que eu preciso atender para viver com propósito? O primeiro contexto é você mesmo. É saber quem você é. O seu propósito, ele está relacionado à sua identidade, à sua essência, aos seus valores. Ele está relacionado com quem eu sou, qual é o meu papel no mundo. Por que estou aqui? Para que estou aqui? Então, é esse senso. Então, o primeiro contexto que você precisa atender é o senso de você mesmo, com a sua identidade, com a sua essência, com os seus valores. E qual é o segundo contexto, então? O segundo contexto é o outro. É o que a gente chama em coaching de ecologia. Porque para eu viver com propósito, além de eu estar alinhado comigo mesmo, com a minha identidade, com os meus valores, com o meu papel no mundo, com para que e por que estou aqui, eu preciso estar ciente e presente do outro, do papel do outro, da função do outro, no sentido de que eu preciso respeitar o outro. Aquela minha atitude e aquela minha ação e aquela minha vida e aquela minha forma de viver, ela deve respeitar o outro. E se possível, e preferencialmente, e com um propósito, ela deve agregar algum valor ao outro. Então, isso é o que a gente chama de ecologia, quando eu respeito o outro, quando eu honro o outro, quando eu não gero nenhum dano ao outro. Então, qual é então o terceiro conceito? O primeiro contexto, o primeiro é você com você mesmo, o segundo é o outro e a ecologia, o respeitar e o agregar valor. E por fim, o terceiro é o ambiente, no sentido de que quando você vive com propósito, você está inserido numa sociedade. E aí é desde o ambiente micro até o macro. Então, quem eu sou, onde eu estou, no micro, né, no pequeno, dentro da minha casa, da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, do impacto que eu gero na sociedade como um todo, e aí eu vou crescendo a escala e até chegar no macro, no planeta, na Terra, em qual é o meu papel, e eu preciso estar alinhado. E aí também ecologia, no sentido de não causar nenhum dano ao ambiente micro do dia a dia e ao macro do planeta. E não só não causar dano, como agregar valor. O que eu agrego de valor, o que eu trago de transformação. Então, esses são os 3 contextos que você precisa atender para viver com propósito. Na verdade, você
Quando você vive com propósito, você acaba atendendo naturalmente esses conceitos. E é uma prova de que você está vivendo com propósito também quando você atende esses conceitos. E aí, qual é o resultado de você viver então com propósito? Quando você vive com propósito, quando você tem tá alinhado com esses três contextos, né? Aquilo que eu sou, meu senso de identidade, quais são os meus valores e qual é o meu papel no mundo, para que e por que estou aqui, com a minha essência, e quando eu respeito e atendo o outro, honro a sua história e agrego valor, e aí tô ligado com essa questão do meio ambiente, o ambiente micro, o perto, a minha casa, os lugares que eu frequento, e o meu trabalho e o macro planeta, eu vivo na maior parte do tempo, e essa é uma grande vantagem de quem vive com um propósito, normalmente você vive em estado de presença. Por quê? Porque você vive em flow. E o que é o flow? Porque quando você descobre a sua missão, o seu propósito, uma dos grandes ganhos que você tem, que é fazer o que você ama, fazer aquilo que você veio para fazer aqui na Terra, é você viver em flow. Viver em flow é o seguinte, é quando você tá fazendo uma coisa e você perde a noção do tempo, porque você tá ali. Você não tá em nenhum outro lugar, você tá em estado de presença total. Você está envolvido com aquilo que você está fazendo e você perde a noção do tempo e você todos os seus sentidos estão ali. Você tá ali. Se te perguntarem que horas são, você vai dizer agora. É aquele momento, é a única coisa que existe, porque de verdade a única coisa que existe é o aqui e agora. Então esse é um presente maravilhoso que você acaba ganhando como consequência de quando você vive a sua missão e vive com um propósito. Você viver em estado de presença e viver, quando você está de fato realizando aquilo, você vive em flow. E o que acontece então quando você não vive com propósito? Você não tem essa sensação de estado de presença. E o que acontece é que se eu falo pra você assim, por exemplo, isso tá fora de propósito. Isso é totalmente fora de propósito. Quando eu falo fora de propósito, eu tô falando que é fora da função daquilo que exerce, daquilo que veio para exercer. Isso não tem nada a ver com isso está fora, isso não pertence a isso. Isso que você está dizendo não pertence a esse contexto, não pertence a esse universo. Então, quando você vive fora de propósito, provavelmente você está fora daqueles três contextos, você está fora, e aí você não tem essa sensação de pertencimento. Falta essa sensação de pertencimento, porque tá fora de propósito. Eu não me sinto pertencendo, eu não faço parte da unicidade do universo que permite essa sensação de presença e essa sensação de flow. E aí eu deixo de viver essa unicidade do universo, esse estado de presença e a realidade, porque o que é a realidade? A realidade é o aqui e agora. Esse momento que eu tô gravando esse vídeo agora pra você, é apenas isso que existe. E é isso que eu tô envolvida. E a partir do momento que eu paro pra pensar nisso, já não é mais a realidade, porque eu já tô fora dela, analisando ela. Percebe? Então, quando eu tô totalmente envolvido com todos os meus sentidos, integrada, eu tô ali alinhada, eu tô em estado de flow, eu tô em unicidade com o universo, eu tenho presença. E é uma sensação fantástica, maravilhosa. Eu tenho certeza que você já experimentou algum momento da sua vida, ainda que você não viva com propósito, que você não tenha descoberto ainda a sua missão, você já experimentou um estado desse de flow, de presença, de unicidade com o universo, provavelmente quando você estava fazendo uma coisa que estava alinhada com a sua identidade, com o outro, com o meio ambiente, com os seus dons, com os seus talentos, com os seus valores. E aí, por que é tão importante, então, a gente viver com propósito? Porque, primeiro, que é maravilhoso, né? Saber por que você está aqui, para quê, e poder contribuir com esse senso de unicidade, de unidade, com o universo, com o planeta. Poder viver tudo isso é maravilhoso.
Porque caso contrário, a gente acaba vivendo aqui, ó, no sofrimento. Porque quando eu não tô no aqui e agora, eu acabo estando no passado ou no futuro, a sensação de ansiedade, de medo, e aqui a sensação de vitimização, de sofrimento, de mágoa, de rancor. E aí, o que eu vivo em análise, eu vivo na ilusão, porque eu não estou em estado de presença, eu estou vivendo o mundo criado pela minha mente. E aí eu estou na Matrix, é o que a gente chama de Matrix, porque eu estou fora. Eu estou de fora analisando, eu estou de fora observando, eu estou de fora vivendo uma realidade criada pela minha mente, não a realidade em si, porque eu não estou no fluxo, no flow, no estado de presença. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui pra mim, compartilha, marca um amigo. Eu quero ver você inscrito no meu canal do YouTube, é muito importante ter você lá comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Bora transformar?